muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Solicitamos os padrinhos dessa sala em espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intua, que nos direciona e nos impulsiona sempre ao propósito de bem servir. Hoje vamos estudar da obra O que é o Espiritismo, feita posteriormente, confeccionada posteriormente o Livro dos Estudos, o Livro dos Espíritos, com o objetivo de responder a aproximadamente 600 cartas que Kardec tinha para responder. E por solicitação, orientação espiritual, assim o fez. Quando morremos, temos algum estado de perturbação? Podemos volitar, ou seja, o sistema de transporte natural dos espíritos automaticamente? Porque sentimos dor? Porque muitas vezes sentimos sede? Carregamos os nossos vícios? Melhoramos após o desencarne? Vamos ver Deus, sentir a presença de Deus? Essas e muitas outras questões estão constantes de nossos estudos. Venha conosco e participe do nosso estudo hoje à tarde na Sala Luz no Caminho, que reúne às quartas e sextas-feiras às 15h30. Muita luz, muita paz. Boa tarde a todos os nossos irmãos que se encontram hoje aqui conosco na Sala Luz no Caminho. Que os nossos amigos das diferentes esferas da espiritualidade nos conduzam em nossos estudos na melhor forma, na divulgação da doutrina espírita. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus nesse momento, para que tenhamos uma tarde de paz, harmonia e conforto em nossos corações. Que Deus toque a sua vida e restaure pela fé aquilo que mais você precisa neste momento. Que jamais esqueçamos que somos filhos amados e queridos aos olhos do Pai, que nos conduz com amor nas nossas relações e atitudes do dia a dia. Daremos início então aos nossos estudos e que Deus abençoe o nosso amigo irmão X na condução dos trabalhos desta tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde novamente, minha irmã Eugênia e todos dessa sala. E como sempre, nós solicitamos a espiritualidade de escola presente, e são vários espíritos que estão aqui nos assessorando, na batuta, na direção dos nossos padrinhos Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intua, nos direcione sempre ao propósito de bem servir. E como sempre, meus irmãos, solicitamos que coloque o número de 1 a 288, onde vamos ler uma mensagem de Carlos César Pastorino, 75, Silva colocou, muito obrigado, Silvia, de Carlos Torre Pastorino, para continuarmos nessa harmonia, nesse diapasão harmônico, né? 175, 75 está aqui. Eu não estou com ativo o virtual, eu estou com um livrinho mesmo. Está aqui a 75, no diz textualmente o que se segue. Silvia, e quando eu digo Silvia, naturalmente é todos os irmãos que estão aqui na sala, os 12 irmãos. Silvia, não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre 2 níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes nas posições de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e dessa forma poderá ajudar melhor uns aos outros. Então tá aí, né, meus irmãos?
a gente faz uma análise em determinada situação dos nossos chefes, das pessoas a quais a gente estão subordinados, falando e afirmando que somos por demais injustiçados. Aquela pessoa não reconhece-me, não vê, não aquilata corretamente o que eu faço. Eu, na condição de subordinado, como está dizendo a mensagem aqui, eu devo ter uma visualização mais macro, uma visualização colocando-me, inclusive, no lugar do chefe, no posicionamento. Porque ser chefe é muito difícil. Ser bonito, ser belo, ser feio, ser horroroso, tudo tem uma circunstância e foi adredemente preparado. Por exemplo, um presidente da República, uma pessoa que lida com muitas outras pessoas e tem sobre a sua subordinação dezenas ou algumas vezes centenas de pessoas, de famílias, vamos dizer assim, é difícil. A pessoa é extremamente bonita, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela é uma prova extremamente difícil, talvez mais difícil do que eu, que sou uma pessoa extremamente feia. Então o feio, o bonito, o rico, o pobre, o poderoso, aquela pessoa que detém o poder e a caneta, tem uma aprovação muito difícil. E a mensagem está falando que não devemos esquecer as posições da vida e colocarmos-nos diante esses dois níveis. Se hoje somos subordinados, antes de questionarmos uma decisão, analisando-a se é justa ou injusta, colocamos no lugar daquele quem a proferiu. Porque assim a gente efetivamente vê, olha e verifica. Muito bem, Silvia, muito bem. Meus irmãos, como está aí no texto, hoje, mais uma vez, depois de 7 estudos, nós voltamos de forma sequencial, sistematizada, no livro que é o Espiritismo. E esse livro é um opúsculo de 180 páginas, aproximadamente, dependendo da tradução, e ele, nunca é demais lembrarmos. Fraterna, seja bem-vinda à Sala Luz no Caminho. Muita paz e luz, irmão. Nunca é por demais lembrarmos que ele foi dado uma sugestão de uma médium, uma adolescente que no momento eu não me recordo o nome. O espírito chegou para Kardec e disse: Kardec é uma pessoa assim muito concisa, uma pessoa ciosa, uma pessoa que mantinha a comunicação toda em dia, por naquela época não ter esse meio que facilita, que temos hoje, que facilita a comunicação. Ele respondia tudo por carta. E aí tinha mais de 600 cartas para Kardec responder, e ele viajava aquelas cidades próximas de Paris, e as viagens eram de carruagem, algumas vezes até em congressos mundiais, ia na Inglaterra, foi algumas vezes nos Estados Unidos, e ele viajava muito. E aí o Espírito falou: olha, faça um livro englobando esses questionamentos todos. Aí surgiu esse livro, o que é o Espiritismo. E o próprio Kardec, palavras dele: as pessoas que vão ter o seu contato preliminar, ou seja, o seu contato pela primeira vez com a doutrina dos Espíritos, é oportuno, é racional que leia essa obra em primeiro lugar. Porque, e por exemplo, a pessoa pega uma obra de André Luiz, que já é uma obra assim, falando do meio do espírito, explicando. Ele pode, olha, gente, mas o espírito bebendo, comendo, sentindo fome, andando de ônibus, temos carruagem, crianças, lagos, ele fica meio complicado. E esse livro é uma síntese filosófica, que é o livro dos médiuns, e essa parte final, que já estamos na parte final, a terceira parte,
e hoje vamos estudar o homem depois da morte, é uma síntese do livro dos Espíritos. E começa aqui ele questionando pela mesma forma, da forma socrática, que foi feito o livro dos Espíritos. Ele começa aqui falando como, e perguntando a espiritualidade, como se opera a separação da alma após a morte física. Porque somos sabedores que a alma não morre. A alma, que é o espírito na carne, ou seja, o espírito encarnado, ela não morre. O que desaparece é o fluido vital. Vamos falar. É como se fosse uma casquinha de cebola. Então existe o espírito, existe o perispírito. O peri é como se fosse uma casca. O fluido vital, que dá vida aos seres orgânicos. O que são os seres orgânicos? Vegetal, animal e hominal. O irmão X, eu vou pegar agora e fechei um pouco a tampa do notebook. Algolagna, seja bem-vinda. Fechei a tampa do notebook. O fato de eu fechar um pouco, quem teve a decisão, quem pensou, foi o espírito. O perispírito agiu e o corpo, que é a parte mais grosseira, executou. Mas para o corpo executar, precisou-se do fluido vital. O fluido vital, que anima todos os seres orgânicos, ele é oriundo do fluido universal ou fluido cósmico. Veja bem. Então, no momento que o irmão X pegou a tampa do notebook e abaixou um pouco, o espírito quis, o perispírito agiu e o corpo processou. Isso Leon Denis, o próprio Bozano, Ernesto Bozano e Kardec explica detalhadamente. E relativo ao fluido vital, que dá vida aos seres orgânicos, quando dá morte, ele vai para o todo, de onde originou. De onde ele originou? Do fluido cósmico ou do fluido universal. Já a doutrina panteísta, ela advoga o princípio de que toda alma contém um pedacinho de Deus, e a pessoa morrer é a alma que volta ao todo de onde saiu. Ou seja, como uma gota d'água retorna ao mar, então a alma acabaria a individualidade. Então em nada adiantaria você ser bom ou ruim, porque em voltando para o todo, você não seria julgado e a própria individualidade ela não existiria. Qual é a situação, por exemplo, da alma imediatamente após a morte do corpo? Então, na verdade, ela pode ter consciência imediatamente, 1 ou 2 minutos posteriormente que morreu, num dia, numa semana, num mês ou num século. Então veja bem, passa por um estado de perturbação. Então a alma em si, ela não recobra a consciência automaticamente ao morrer. Tem umas que ficam centenas de anos junto ao corpo. Acaba a parte, as moléculas, a parte orgânica, depois fica os ossos, fica os cabelos, e quando acaba isso tudo, muitos espíritos ficam junto aos bens materiais daquela pessoa. Então o desencarne, a pessoa morreu, não é correto a gente falar desencarnou. Muitas vezes ele morreu biologicamente, mas o espírito continua ali na carne ainda, né? Muito embora a carne sofrendo e sofre o estado de putrefação. Então o desencarne
recordando, pode acontecer com 1 segundo, 2, até 1 século. E esse estado de perturbação, esse portal, é onde falamos, é o que é umbral? Umbral é um portal. Todos passaremos, que é um estado de consciência, de perturbação, uns mais e outros menos. Sofre esse processo de perturbação. Pode continuar além dos ossos. Tico-teco, acaba os ossos, fica no cabelo. Acaba o cabelo, o espírito ainda muito materializado, ele fica junto aos bens. Eu estava numa sessão mediúnica, terça-feira nós temos sessão mediúnica. Das 19 às 20 nós temos estudo do Livro dos Espíritos, e das 20 às 21h30 sessão mediúnica. Num determinado momento, um espírito, uma jovem que estava não fui eu que atendi, que estava a 2 cadeiras, houve um processo de incorporação e ela pôs a mão assim junto à testa, à face, a mão assim como se estivesse assim no estado epiléptico, mas continuou sentada. Aí o que ocorreu? Ela, olha, eu estou com a dor na perna, muito grande, eu estou com a dor na perna. E ela falou que já tinha morrido, tinha mais de 80 anos, está com a dor na perna. Olha aí, veja bem que pode morrer, a pessoa sentir dor na perna, sentir cansaço, sentir aquele tiro na cabeça, quer dizer, não desvinculou materialmente. Está vendo, Chico? O morrer não significa desencarnar. Desencarnar é quando o espírito efetivamente deixou o feixe de carne, não está mais vinculada à matéria. E nós não precisamos medo de umbral, já falamos a isso certa feita em estudos nossos, porque, e segundo o próprio André Luiz, aqui é umbral, e ele denominou umbral grosso, ele dividiu em 7 umbrais. A crosta da Terra, pela própria evolução espiritual, e nós estamos mais próximos dos mundos primitivos, aqui é uma materialidade. Então, você, nós temos 1000 defeitos, 1000 vícios, e estamos justamente na Terra, que é um mundo de prova e expiação, para apararmos essa aresta. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Então, consciência, à medida que há um processo evolutivo, tem. E no livro, lá no livro, um amicíssimo de Allan Kardec, que trabalhava junto com Kardec, que eu esqueci o nome aqui agora, ele pediu para ser evocado no próprio. Bom, eu vou contar a história até o final, eu posso lembrar o nome, se bem que o nome não vem ao caso, não é tão relevante assim. Ele pediu para ser evocado, ele estava no féretro, estava no caixão, no ataúde, Kardec mais 3 pessoas ou 5 pessoas lá, pediu licença às pessoas presentes, né, e fez uma sessão e evocou. Um médium lá estava, incorporou a pessoa, e aí foi fazer pergunta a esse amigo. Ele já era um espírito assim, praticava o espiritismo, estudou com Kardec, etc. Quer dizer, nesse caso, ele falou que gastou mais ou menos umas 7 ou 8 horas para ter plena consciência. Ele ficava por demais perplexo, extasiado, ao passar junto às pessoas e adentrava. Entrava numa parede e passava. Ele ficava, conversava, as pessoas não recebiam, não respondia. Eu não lembrei. Esse caso está nos espíritos felizes, os medianamente felizes, está lá no livro no penúltimo livro, no Céu e Inferno, tá? Na parte penúltima lá, que tem vários casos. Então, tem espírito que fica meses, anos e séculos. Ângela, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Então, a duração dessa perturbação é diretamente proporcional à evolução
do Espírito. Quero crer que uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, um Martin Luther King, né? Um Chico Xavier, eles tiveram, e tantos outros, tiveram consciência muito rápida da sua morte, do seu desencarne. Eu acredito que tiveram, mas isso não ocorre com todos, porque vocês já viram falar, já ouviram dizer que o espírito tem muita acesso ao mediúnico, e esse caso que eu relatei ontem, da médium, uma menina nova, ela por 2 vezes incorporou. Mas por quê? Porque ela não estava preparada, não estava nem na hora. Ela não estava, não tinha uma educação mediúnica, e nós estávamos naquele momento teórico dos estudos, ainda não estava no momento de reflexão, no momento de... E ela por 2 vezes... Então esse segundo, Tico, deu dor na perna. Estava com uma dor terrível na perna. Ela disse que tinha morrido, já tinha mais de 80 ou 180 anos, não sei, não deu para mim ver. É quase um século, e estava sentindo. Por quê? Porque vinculado à materialidade. Estava vinculado à materialidade. É a sensação que poderia chamar de física, relativamente à morte, é na verdade um imenso bem-estar. Porque aqui, para mim materializar o pensamento, verbalizar o meu pensamento, eu preciso falar. Eu preciso falar, palavra por palavra. E você, obviamente, para ter uma consciência daquilo que eu estou pensando, você precisa afinar os seus ouvidos. Eu falo com dificuldade, eu falo pelo nariz, você tem que fazer uma força para me ouvir, etc. Muitas vezes você não tem uma acuidade auditiva boa, ou o aparelho, né, que nos serve aqui de medianeiro, não que o notebook aqui é médio, mas os aparelhos que servem de medianeiro, o meu e o seu, para fazer ouvir o que eu estou ouvir o meu pensamento, né, materializado em palavra. Nós estamos, vamos dizer, na carne. Quando do desencarne, esse desespero, essa argrúria, essa deficiência acaba. Eu não sinto dor, eu não preciso. O pensamento ele é muito rápido. O pensamento é muito rápido. E aí o que ocorre? Eu posso verbalizar, não é verbalizar, não é, eu posso comunicar mais rápido. Que é a comunicação do espírito pelo pensamento. É bem verdade que, conforme o estágio de materialidade que o espírito encontra, não consegue ainda comunicar através de pensamento. Alguns espíritos, e aqui tem espírito dessa condição, estão aqui assistindo, estão aí onde você está, mas ele precisa ouvir a palavra em si. Tico Teco colocou aqui: Paulo de Tarso saiu do corpo consciente e instantaneamente, a ponto de ver sua cabeça rolando. Veja bem, foi decapitado, né? E tem pessoas que mesmo antes da morte física, o espírito já está tão preparado, o espírito, veja bem o que eu falei, mesmo antes da morte física, pode ocorrer o desenlace do espírito. O coração está batendo, o sangue ainda está fluindo, mas o espírito, dada a evolutividade, já deixou o meio orgânico, ele está no meio espiritual. Isso pode ocorrer naturalmente. Esse caso de Paulo de Tarso, se falar em Paulo de Tarso, ele de algoz, de perseguidor ao cristianismo, ele não conheceu Jesus, né? Ele não conheceu Jesus, ele viu e teve a presença de Jesus em espírito, e posteriormente foi o maior divulgador do espiritismo. Quem conheceu Jesus, os apóstolos, foi quem? Foi Mateus e João.
todos os apóstolos, 12 apóstolos de Jesus, foram crucificados, foram decapitados, cortados a cabeça, foram laminados, né? Lapidados, né? Laminados ou lapidados? Jogado pedra até morrer. João e Mateus foram os únicos. Mateus foi crucificado. João não foi, morreu de velho. João é dito o apóstolo poeta, né? Ele escreveu ele escreveu aquela parte última, a parte última do como é que é, gente? Ele escreveu aquela parte última do Evangelho Novo. Pois bem, então João não foi decapitado. Eclesiastes não, o que ele foi? O tic-tac, o que o João escreveu, a parte última, é dito o apóstolo poeta. E na verdade, quando o Papa, isso foi no Conselho de Nicéia 430 e pouco, pediu a São Jerônimo. Tinha 80 e poucos evangelhos. Então foi reduzido e ficou esses 4 evangelhos que nós conhecemos, né? Mateus, Marcos, João, Lucas. Esses 4 evangelhos. Eu tinha cumprimentado João Nemi. João Nemi, boa tarde, seja bem-vindo. Então uma sensação que se poderia chamar física é de um grande alívio. Só o fato... não, para aí, irmão X, você está me dizendo que... É porque o espírito não anda, ele volita, né? E ele volita tão rápido quanto o pensamento. Você pensa daqui no Sol, você já pensou lá no Sol, daqui em Marte, só para a gente ter uma dimensão, tanto que o pensamento é rápido, a luz, ela propaga 300 mil quilômetros por segundo. Se você acender uma lanterna lá no Sol e a gente na Terra, gasta 8 minutos e pouco. 8 minutos e pouco para chegar aqui na Terra. E o pensamento chega mais rápido. É mais rápido que o pensamento, mas colocou o pensamento porque é o que entendemos que é de mais rápido aqui. Então Paulo foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele. E antes da cabeça, eu acredito. Por quê? Porque ele já tinha plena consciência. Ele já tinha plena consciência. Na sua nova, Kardec coloca aqui, na sua nova situação, ou seja, a alma, ao passar à pátria espiritual, a alma veio, ouve o que via, ouvia antes da morte. Mas ouve, na verdade, e vê outras coisas que nós não ouvimos e não sentimos. Percepção que nos são desconhecidas. Porque, na verdade, meus irmãos e admiradores da doutrina, para nós, o que nós achamos que é real é aquilo que sensibiliza a nossa visão. Ou seja, sensibiliza a visão, o tato, a audição, sensibiliza os nossos 5 sentidos, né? O paladar é a gustação e o olfato. Mas matéria não é só isso. Há poucos instantes estávamos falando de fluido vital, aquilo que vivifica, o fluido magnético, o fluido vital. Todos têm, uns podem ter mais do que outros, e ele advém do fluido cósmico universal. O perispírito de lá vem também. Nós não sabemos a origem do espírito, mas é uma matéria, e essa matéria a gente não sente o cheiro, não vê e não nos sensibiliza. Então, para nós, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Mas é errado. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, diz que, e fala constantemente, que há infinidades, múltiplas variedades de matéria. E não só essas matérias nesses 4 estados que conhecemos, né? Líquido, gasoso, sólido e radiante. Radiante é a que vem do raio-x, vem do tubo catódico de televisão, etc., né? A matéria que constitui o fluido vital, que constitui o perispírito, que constitui a aura
o pensamento que tem matéria e precisa desses fluidos para ir de um ponto A ao ponto é muito menos densa, não é? É muito menos densa. Diz que, falando frequentemente da vida espiritual, não se sabe o que passa por lá. Mas isso é um erro. Nós temos uma vida espiritual. De ordinário, nós somos espírito, estamos temporariamente animando esse corpo, mas nós somos espírito. Ao passarmos a pátria espiritual, que é essa própria pátria aqui, em outra dimensão, naturalmente, nós só visualizamos largura, altura e profundidade, né? Mas da quarta dimensão para frente, que envolve tempo e espaço, nós não sabemos. E certa vez, eu falei isso também numa sala de estudo, um rapaz de 11 anos, ele definiu de uma forma tão simples a quarta dimensão, que nunca me esqueci. Ele traçou um gráfico de coordenadas, XY lá, e pôs o seguinte, saiu com uma linha, com uma setinha de Y e outra setinha de X. Onde as duas encontrou, o avião bateu. Aí ele explicou, olha, para o avião bater e colidir no ar, tem que estar na mesma altura, na mesma profundidade, na mesma largura e extensão, né? E também no mesmo tempo, porque se não tivesse no mesmo tempo, não bateria. Então esse tempo aí é que envolve a quarta dimensão para frente. Quarta dimensão para frente envolve tempo e espaço. O mundo espiritual é esse mundo onde estamos, porque foi perguntado, Kardec perguntou a espiritualidade, onde os espíritos vivem? No universo. E em todo lugar há fluido cósmico. Então o vácuo, e a ciência já provou, o vácuo total pleno não existe. E nós, desde 1857, já sabíamos disso. Ou seja, já sabíamos e sabemos que o acaso não existe e o nada também não existe. Existe sempre fluido universal e espírito. E o que envolve o espírito? Envolve uma matéria que chama perispírito, que vem dessa matéria que a ciência ainda não conseguiu provar e encontrar, que é o fluido cósmico ou o fluido universal. Pessoal, eu estou voando baixo, eu estou dentro, pode prosseguir? Muito bem. A alma que deixou o corpo pergunta. Kardec formula, veja bem, então, no caso da alma deixar o corpo, ela imediatamente vê Deus? Primeiro nós vimos que não melhora em nada, né? Eu não melhoro uma grama sequer se eu tenho essa voz fanhosa, se eu falo pelo nariz, se eu sou um cidadão mais próximo ao vício e distante da virtude, se eu chego aqui, o Nando vai falar alguma coisa e eu vou quase ao pugilato, para não falar, assim, tenho uma vontade de dar um soco nele. O fato de eu desencarnar, o fato de eu ir para a pátria espiritual, não significa, né, Wagner? Muito bem. Não significa que eu vou ficar melhor. Porque a gente tem um hábito, e quanto a gente viu, a gente está no velório, olha, mas a pessoa agora, ele sofria, ele foi um cidadão que desde criança sofreu, passou por várias doenças, né? Várias vicissitudes, vários périplos, né? Que, de uma certa forma, lhe impingiu, lhe imprimiu até dores. Agora ele descansou. No aspecto de dor, no aspecto físico, houve o descansar. Mas muitas vezes ele pode estar sofrendo mais do que quando estava vivo. Esse vivo que eu falo é o seguinte, na carne, porque o espírito não morre. Nós temos tão somente uma vida, né, meus irmãos? Temos, isso sim, múltiplas existências. Nós temos uma vida
constituído de várias existências. E quando só o fato de nós internalizarmos com força, com vontade, com concretude, vamos dizer assim, de que não morremos, a gente já muda o comportamento. Não tem aquela história de bateu, levou. Será que compensa? O cidadão me deu um chute, eu dou outro nele, ele me deu um soco, eu dou outro, ele fez uma coisa ruim para mim, eu faço outra para ele? Será que isso compensa? Gostou da concretude, né? Isso é um tipo de cappuccino, Wagner. Mas então o espírito morrendo, ele vê automaticamente Deus? Não vê, né, meus irmãos? Não vê. Pode, naturalmente, dada a sua evolução, ele, num estado muito evoluído, sentir a presença de Deus. E Kardec, num lampejo de felicidade, ele diz que, assim como nós, eu estou falando de via geral, assim como nós não vemos os espíritos, estão muito distantes, excetuando aqueles que têm a faculdade, a mediunidade específica de vidência, é tal qual a pessoa que morre não vê Deus, excetuando se for uma pessoa já que caminhou, já que galgou alguns degraus nessa escala evolutiva, pode ser como um cego que na presença da luz percebe que há uma luz. Fluidicamente, a hora que chega um pai, uma mãe, um irmão, o cego que mora ali, ele tem essa perspicácia, ele tem essa visualização, ou muitas vezes essa emanação fluídica de perispírito para perispírito, ele chega a conhecer aquele parente que está chegando. É possível. Então a gente não vê Deus. Ah, eu morri aqui, eu vou ver São Joaquim, São Luís, Jesus. A minha mãe ou meu pai, muitas vezes, a minha avó morreu, mas ela está num estágio bem superior e eu não ainda atingi aquele estágio, eu não vou estar lá. Ainda nesse primeiro momento. E aconteceu isso, quem teve a oportunidade de ler O Nosso Lar, ou mesmo assistir o filme, quando André Luiz chegou e um determinado espírito lá, e olha aí a mediunidade no plano espiritual, teve a comunicação da Dona Laura, que estava numa colônia superior à colônia O Nosso Lar. Quer dizer, André Luiz morreu e não viu a mãe não, demorou um bom período para poder ter esse contato. Então, cada um está naquele degrau, está naquele posicionamento evolutivo. Morreu não significa que tornaremos anjos. Morreu não significa que vamos ser melhor. A visão dos outros espíritos depende do nível de cada um. Tico Teco faz a colocação justamente. E como os espíritos têm essa visão por o pensamento, é através aqui eu escondo o pensamento. Gente, o Tico Teco é uma pessoa enjoada, o Tico Teco é uma pessoa incoerente. Eu penso isso aqui e o próprio Tico Teco e nem vocês tem a contextualização desse meu pensamento. Quando morremos, quando saímos da carne, o que acontece? Eu pensar isso, o pensamento simplesmente, nós falamos que é a comunicação do espírito. Eu pensando isso, ou eu suicidando, ou eu fiz alguma coisa de bom, eu não tenho como esconder. Os outros espíritos superiores aos espíritos mais evoluídos do que meu espírito têm ciência clara. Então, e se você pegar o livro dos médiuns, a gente fala escuridão, estou na sombra, um dos espíritos lá estava numa reunião mediúnica, estava clamando enquanto o doutrinador, ou dialogador, como queira, estava de uma certa forma orientando o espírito. Ó, meu irmão,
você precisa receber a luz, você está na escuridão, saia dessa sombra, o caminho. Ele falou, não, você está enganado, doutor. O que me atrapalha é o excesso de luz. Eu não estou querendo ser melhor. Eu estou bem do jeito que eu estou num posicionamento, mas o que me atrapalha é a luz. O que é essa luz? No caso, ele referia, depois de uma sessão seguinte, houve, né? Vou falar novamente, Wagner, uma contextualização pelos mentores lá, e falou, o que ele quis dizer com essa luz odiosa que o perseguia, eram os pensamentos ruins dele. Então veja bem, essa visão, Tico-Teco, tem o que você pensa, outro espírito. Então ele era uma pessoa ruim, ele tinha sido imputado um crime aqui na Terra. A justiça, e ele ainda fala lá o seguinte, que a justiça humana colocou ele num cárcere, numa prisão onde tinha pouca luz, queria encobrir, mas lá, quando ele morreu, ele queria ficar livre daquela luz odiosa. Mas a luz odiosa era o pensamento, que é o pensamento e o comportamento, vamos dizer, personalístico dele, os outros espíritos viam. Os outros espíritos viam. Pois bem, então, nós não vamos ver Deus. Se nós formos mais evoluídos, podemos sentir a presença de, ou seja, sentir a presença de, assim como um cego percebe a presença de uma luz. Depois da morte, a alma tem, assim, consciência da sua individualidade. O caboclo falou aquilo, falou isso, ele era enjoado, ele era ruim, ele era um alcoólatra. Claro que tem, claro que tem. Porque se não percebesse e não tivesse ciência dessa individualidade, o que adiantava ele ser bom ou ruim? Ser mal ou bom? Ser caridoso ou ser um algoz? Né? E fazer o mal, segundo Paulo de Tarso, o Tico-Teco colocou o nome dele aí umas 2 ou 3 vezes, não é simplesmente, fazer o bem não é simplesmente você fazer a caridade e boa ação, não. Você tendo a oportunidade de fazê-lo e não fazer, o mal você praticou. E se você pratica o mal, você naturalmente tem que fazer o bem para salvar, para corrigir aquele ato. E o que é a salvação na nossa doutrina? Ou seja, o que é a salvação na doutrina dos espíritos? É o arrependimento. Em primeiro lugar, você arrepende, você expia, não no caso do sofrimento, não, e depois a regeneração. Depois de você arrepender, você expiar e regenerar o ato. Não, mas eu vou ser ruim agora, eu vou beber, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou ser um sexólatra. Olha o outro aí para você, o Wagner. Né? Em última instância, a hora que eu estiver mais velho, eu me arrependo, aí eu estarei na porta do céu. Não é só arrepender. Primeiro eu arrependo, depois eu expio, depois eu renero. Aí sim, você salvou. Você salvou. Então vimos que o espírito não vê Deus. E Kardec pergunta ainda, relativamente à consciência, né? Tem a consciência, porque se não tivesse, não teria a individualidade. É o que fala que o panteísmo nada mais é do que o materialismo, porque não existe individualidade. A alma, após a morte física, ela retorna ao todo universal de onde veio, porque eles advogam o princípio de que a alma é um pedacinho de Deus que está dentro de nós. Ao morrer, esse pedacinho de Deus que está dentro de nós volta ao todo onde originou. Ora, e aí é o caso da individualidade. Onde fica a individualidade?
Aonde fica, né? Não tem jeito. Fraterna coloca: porque não nos lembramos de como é o outro lado da vida, já que desencarnamos várias vezes? Muito bem. Deus impõe, a palavra lá, Deus impõe a encarnação como prova de evolução. Quando fala assim que Deus, isso lá Kardec perguntou qual o motivo da reencarnação. E a espiritualidade diz: Deus impõe a encarnação como um motivo de evolução. E esse impor parece-nos que advém de um Deus cioso, de um Deus olho por olho, de um Deus dente por dente, de um Deus vingador. Mas é aquela história da criança, você na condição de mãe, a criança está doente. Meu filho, você quer tomar uma injeção? Ele fala não. Mas você na condição de mãe, você aplica a injeção, manda o farmacêutico aplicar. Está doendo? Tá. Mas aquilo é para debelar aquela doença. Fraterna pergunta o seguinte: por que não lembramos? É uma dádiva divina, é uma dádiva de Deus a gente não lembrar do que efetivamente ocorreu. Que é diferente de você falar o seguinte: olha, então, irmão X, eu posso bater no meu filho, eu posso admoestá-lo, eu posso fazer alguma coisa mais firme com ele, não falando o erro dele? Não é bem isso. Você, ao bater, ao ser mais firme, ao ser mais forte com o filho, ou de quem você é tutor, você tem que falar para ele, ser firme e falar por que está agindo dessa forma. Mas é uma benesse o esquecimento do que fomos e do que passamos em vida transata, em vidas anteriores, pelo seguinte. Leblon, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Na verdade, a vítima de hoje foi um algoz de ontem. Digamos que eu me casei com você, fraterna, e eu tenho um defeito nesse pé direito, eu preciso de uma muleta, ou muitas vezes vim em cadeira de roda. Mas eu, no meu planejamento reencarnatório, pedi-me a divina providência para vir casado com você, e nós casarmos, e eu ter essa deficiência. Mas numa vida pregressa, você no 4º mês, muito chucro, muito ignorante, eu dei um chute em sua barriga. Eu fiz as piores atrocidades. Imagina se, nesta existência atual, que é uma existência reparatória, eu lembrasse desse ato abominoso, desse ato execrável, desse ato nada recomendável, né? Como eu não tinha condição de repará-lo. Então é daí que, quando dizemos é uma dádiva, é uma bênção que Deus nos dá, o esquecimento, é em função disso. É para evoluirmos. E normalmente, na família, você tem inimigos, os inimigos vêm no clã familiar, pai, mãe, cunhado, irmão. Para quê? Para você ajustar aquilo que efetivamente ficou incompleto na vida precedente. Adriana e Simpatia, sejam bem-vindos à Sala Luz no Caminho. Então não acaba a consciência. A própria alma constata sua individualidade. Ele percebe. E para aí, irmão X, eu evoluo só na carne? Nós somos sabedores que o espírito dentro da carne, e não é como um líquido dentro de um pote, não é como vamos dizer assim, uma água dentro de um recipiente, né? O espírito amolda ao corpo de uma forma geral. E quando isso ocorre? Quando dá a concepção, a junção, a união do gameta masculino, esperma, junto ao gameta feminino, óvulo, formando-se o ovo ou zigoto. A partir dali, perispiritualmente, célula por célula, átomo por átomo, vamos dizer assim,
a efetivação do tônus vital, do fluido vital. Por isso que o desencarne não é rápido. Quando da morte, quando da dilatação das pupilas, quando da morte cerebral propriamente dita, acabou-se o fluido vital, né? Mas o espírito pode ficar vinculado e sair gradualmente, sair de uma forma gradual. Então, o fato, e o que vai, vimos no início do nosso estudo, o que vai e retorna ao todo principal, não é a alma, mas sim o fluido vital. Repetindo, espírito, perispírito, entre o perispírito e a matéria, tem ainda um negócio chamadinho, uma colinha chamada duplo etérico, depois tem a aura, e aí o fluido vital. Falando, eu peguei a página, eu peguei um livro aqui que está na cama, peguei aqui agora. Meu espírito quis, quem pensa é o espírito, quem decide é o espírito, quem sente dor, sentimento, amor é o espírito. Então o espírito quis, o perispírito agiu, e o fluido vital, que é o corpo, que anima o corpo, que mexe, mandou os dedos e os dedos pegou. Espírito quis, pensou, decidiu, o perispírito agiu e o corpo executou. E o que volta, seja bem-vindo, Pedrinho Dragão, a sala Luz no Caminho. E o que volta para o todo universal é o fluido vital. Isso aí ficou entendido, né? Então, prosseguindo. Que diferença há? Kardec pergunta à espiritualidade. Entre as almas, né? Por exemplo, uma alma do sábio, uma alma de um decrépito, de um ignorante, de uma criança. Não existe essa diferença. É a mesma que existia quando em vida. Porque aqui vimos que quando dessa passagem, nada melhora. Tudo ocorre, tudo continua como dantes. Você não agrega sequer uma grama de conhecimento, uma grama de sapiência, né? Uma grama de virtude. Você pode evoluir, como falamos no plano, pode evoluir no plano espiritual. Entretanto, precisa da carne, precisa da materialidade para você colocar em prática aquilo que você evoluiu no plano espiritual. Adriano Souto, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. Então, o progresso, ele sendo proporcional à vontade do espírito, à vontade, então, pode ocorrer de ele ficar estagnado algum tempo e outros atingir esse estado evolutivo mais rápido. Não se iluda. Deus, isso está até na questão 540, está no Espírito lá, a parte última da questão, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Deus nos criou como os espíritos simples, ignorante no que refere ao saber, à sabedoria. Olha que justiça é essa. Uns foram retos, outros tergiversaram, deram volta, foi para ali, foi para acolá, mas outro foi retinho. Então aquele que foi retinho, ou seja, fez melhores coisas, vai chegar primeiro no seu objetivo final. E qual é o nosso objetivo? Luz e vida. Seja bem-vindo à Sala Luz. O nosso objetivo é o reino da perfeição, é o reino dos mundos celestes, é o reino dos mundos dadivosos. Vamos ser ainda um que o Gandhi, o que o Jesus, o que Madre Teresa de Calcutá foi em termos evolutivos, em termos espirituais. E não se iluda, você será ainda modelo de comportamento, de vida e diretriz para outras perguntas, para outras, vou ver ali, pergunta 116, para outras pessoas. Quem é o guia e modelo da Terra? Jesus. Mas você, como um dia será o que Jesus é hoje, por que você vai ser? Porque assim Deus quer. Todos foram criados. Jesus também foi criado simples e ignorante. Foi na escala evolutiva, ele está onde está hoje. E nós vamos ainda ser tal qual. Então, nada é assustador pensar que também vamos ser
coordenador, gerente, monitor de um orbe, monitor de um mundo. Por quê? Porque o universo é constituído de bilhões, de trilhões, de infinita galáxia, e cada galáxia é de infinitos planetas, etc. Então, dentro deste caráter evolutivo, vamos chegar lá sim. Muito bem, meus irmãos. E nesse aspecto, fechamos aqui aquilo que propusemos a estudar na tarde de hoje. Leonardo, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Há algum questionamento? Ou alguma coisa que poderíamos ou poderemos falar? Tudo bem, deixa eu passar a fraterna aqui. Eu vou passar a você, minha irmã. Meus irmãos, sintam-se abraçados, tudo, mas tudo de bom mesmo, e eu voltarei tão somente para pôr uma música no final. Os nossos estudos aqui, não custa lembrar, são às quartas e sextas-feiras, 15h30, e são as 5 obras ditas básicas, acrescidas da o que é o Espiritismo e obras póstumas. Nós estudamos essas 7 obras de forma sequencial. Então daqui 7 estudos voltaremos. Tudo de bom mesmo, hein? Muita luz e muita paz e um beijo em vossos corações. Pelo simples fato de que quando eu leio André Luiz para ver o outro lado da vida, eu não consigo aceitar certas coisas que estão escritas. Como, por exemplo, as largas avenidas num lugar onde trafegam aeróbus, né? Seria tudo aéreo, porque então eu preciso de largas avenidas, grandes luxos. Eu não perguntei o que eu fui na vida passada. Isso não me interessa muito, não. Eu queria me lembrar de como é o outro lado da vida. Como é, sabe? Não da forma que André Luiz coloca, porque essa forma eu não aceito. Então, se você tem outra ideia do outro lado da vida, ou de como eu vou encarar o outro lado, é isso que eu queria saber. Pode ser ou tá difícil? Muito bom questionamento, minha irmã, muito bom questionamento. Então nós temos 2 questionamentos. Tem esse seu e relativamente ao sábio voltar como idiota, né? Se isso seria uma retrogradação ou involução. Essa pergunta sua é tema para, no mínimo, umas 4 horas, mas nós não temos esse ponto aqui, vamos, de uma certa forma, reduzir muito. Em 1940, Chico Xavier, sendo uma pessoa, um médium, ele não é perfeito, né? Não existe médium perfeito. Não existe médium perfeito, o máximo que podemos falar, bons médios. André Luiz fez um estágio com Chico de 3 anos. Isso em 1937 até 40 começou a psicografar a primeira obra, que é o Nosso Lar. E o movimento espírita, ele dividiu substancialmente. Ora, gente, para aí. E houve aquela... o próprio Herculano Pires, um dos grandes estudiosos da doutrina e dos espíritos, bateu ferrenhamente relativamente a essa mediunidade de Chico, notadamente com relação ao posicionamento espiritual de André Luiz. André Luiz, em sua obra, e lá fala-se do lago, das avenidas largas, do aeróbus, né? Fala-se do suco, daquele suco que de uma certa forma até alimentador, mas isso tudo, minha irmã, é no campo fluídico. Porque, e lá mesmo na obra, tem espírito, como nós vimos aqui, não tem como volitar, ou seja, andar, levitar e passar de um ponto A para B, que é a ida do espírito, o andar,
o movimento do espírito. Mas se ele não tiver num posicionamento tal, ele anda, ele sente dor, ele sente igual aquele caso eu falei ontem, que a médium estava sentindo dor. O espírito morreu há 80 anos e estava sentindo dor na perna, porque ele materialmente... Ou você não estava aqui? Ah, estava, né? Então, mas as outras pessoas, ontem na sessão mediúnica, no final lá entrou um espírito gritando lá numa jovem, a jovem tinha uma... Estava falando, morreu há muito tempo atrás, estava sentindo dor numa perna. Quer dizer, ele estava vinculado materialmente, pensava que tinha a perna. Precisa de beber um suco. Tem de forma fluídica o carro. O mundo espiritual, Eterna, o mundo material, o mundo que nós estamos, é uma cópia pálida, imperfeita, uma cópia extremamente mal feita da parte espiritual. Mas a gente quer inverter, quer que lá seja igual aqui. Então, o que ocorre? Esse movimento espírita, quando estava lá em 1943, psicografando, o André Luiz foi levado a lume, foi levado a público em 1943. Havia, sobremaneira, uma crítica ferrenha. E foi o momento em que Emmanuel, o próprio André Luiz, transportou, porque Chico falou, não, eu não vou psicografar, e ele parou um determinado, ele teve de ser transportado em espírito à colônia espiritual, para ter uma visão, porque a crítica era muita. Aí ele deu sequência. Certa feita, e tem até uma história que aqui eu vou relatar, alguns de vocês vão lembrar, por ter lido ou visto alguma pessoa falar. Lá em Pedro Leopoldo, foi em Uberaba, ele já estava em Uberaba. Uberaba instalando uma daquelas antenas parabólicas, e o cidadão, e o Chico falou, mas como funciona? Aí o caboclo falou, não, isso aqui já não é na área do senhor, o senhor tem contato com espíritos, tudo. Isso aqui pega de satélite, tem um satélite lá em cima, a televisão emite por satélite. Falou, não, mas eu já vi. E foi quando desse desdobramento, nessa colônia espiritual nosso lar, que ele foi levado, porque ele estava assim muito... Aí ele teve visão dessa parabólica, aí falou para o técnico que estava. Então, você, muitas vezes você morre, você sente o seu corpo, você sente aquela dor de cabeça, se você deu um tiro, aquilo te acompanha sempre, tudo de forma fluídica. Isso em 1943, ou seja, 70 anos, essa colônia espiritual estava desse jeito. Se nós, espíritos, muito mais impuros, evoluímos substancialmente, hoje essa colônia deve ter, com certeza, evoluído mais. E tem milhares e milhares de colônias, não é só essa. Conforme o seu estágio, Eterna, você vai para um outro estágio. Chico colocou, já está próximo... Eugênio, eu vou atrasar 5 minutos aqui, nós voltamos. Mas Chico colocou lá em cima. Se o cidadão era coloca novamente, Chico. Se o cidadão era um cientista, se o cidadão era uma pessoa de uma cultura extraordinária, se ele pode, de um senhor, por exemplo, ele encarnar como escravo. Tá, eu chamo ela assim então. Pode acontecer de um sábio voltar como idiota para a vida posterior? Pode, perfeitamente. E como pode? Veja bem, o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz, e isso foi dito pelo Espírito Verdade, que para a evolução é como um pássaro constituído de 2 asas. A asa do saber e a asa da moralidade. Então, para evoluirmos, nós temos que ter o conhecimento científico, o cienticismo, o conhecer, o know-how, né? O saber fazer a coisa. E, por outro lado, então, você tem que saber fazer as coisas, ter a ciência propriamente dita, e a outra asa, a asa da moral, da razão, da sensatez, do bom senso, da caridade, do amor.
Se essas duas asas estão equilibradas, você voa como pássaro tranquilamente. Mas eu, na condição de sábio, eu descobri uma vacina, eu uma pessoa extremamente culta, eu era uma pessoa que, em termos de ciência, eu fiz tudo. Entretanto, em termos de amar o próximo como a mim mesmo, em fazer o bem a outrem, eu deixei de fazer. Eu posso não evoluir essa parte, essa asa, né? Eu posso muito bem, de senhor, de sábio, voltar como um vassalo, voltar como uma pessoa rude. E olha como o meu espírito vai sentir. Eu posso animar o corpo de um decrépito, não digo decrépito, de uma pessoa que tem problema mental, de um acelerado. E o meu espírito vai sofrer profundamente. Ou por outra, olha, eu fui muito nariz empinado, eu fui isso, eu fui aquilo, agora eu quero animar, eu quero essa pessoa paupérrima, essa pessoa voltada à caridade. Ah, irmão X, mas então houve um descenso, houve uma retrogradação, houve uma evolução. Não, não houve. Aquilo, em termos de conhecimento, o espírito adquiriu? Sim, adquiriu. Agora ele vai trabalhar aquela asa da moral, a asa do fazer o bem, a asa da virtude. Então fechou, né, meus irmãos? Fechou, nós passamos até 5 minutos. Então, nesse exato momento, eu peço a nossa irmã fraterna, é fraterna, Eugênio, que vai fazer a prece? Eu peço a nossa irmã fraterna que dirija. E prece, meus irmãos, não significa, Pai nosso que está no céu, prece é um pensamento bom, são palavras. Aqui agora nós estamos fazendo uma prece, porque todo pensamento dito do fundo do coração, que impulsiona-nos ao bom proceder, ao bem proceder, é uma prece. E as pessoas que quiserem, coloquem um copo com água, que é a espiritualidade presente, dado a sua necessidade e o vosso merecimento, ela vai, de uma certa forma, agregar molecularmente a água constante do copo e atuar, ou debelar aquela doença e atuar proativamente em benefício do seu espírito. Muita paz, muita luz e um beijo em vossos corações. Volto tão somente para colocar uma música final. Um beijo em vossos corações. Pronto. Muito obrigada, querido. Tá? Você tirou de mim um pesozinho. Porque, na verdade, eu não tinha muita noção do que pensar do outro lado. Mas agora eu já entendi. Eu já entendi. E tem uma coisa aqui também, eu sei que acontece, é que quando uma pessoa está muito mal, em coma, o perispírito e o espírito saem do corpo físico e se colocam ao lado. Eu já tive a oportunidade de ver isso. Conversei com a minha sobrinha no momento em que ela estava nessa situação. Então eu sei que isso acontece, né? Justamente, né? Então eu estou certa, né? Graças a Deus, porque realmente eu estava conversando com ela. Bom, gente, nós tivemos hoje mais uma oportunidade de aprendizado, e esses aprendizados são de uma importância espírito e matéria, exatamente. Uma importância vital que nós vamos aprendendo aqui com esses nossos irmãos que estudam, que pesquisam, para poder passar para nós um pouco mais de entendimento do lado espiritual, que é de uma importância vital para nós, pois sabemos que a mediunidade existe há séculos, mas o entendimento da mediunidade só foi passar a ser conhecida a partir de Kardec. Então, para nós é de uma importância muito grande
ouvirmos e estarmos atentos a esses nossos irmãos que aqui vêm nos ajudar, porque é o que nós viemos fazer quando aqui estamos encarnados, não é? Crescer. Meus irmãozinhos, vamos respirar profundamente nesse instante. Respirem, e gostaria que vocês tomassem o hábito da meditação, que é muito bom isso. Meditem. E na meditação existe a ação que vai mover com os chakras do nosso corpo e o relaxamento. Para então nós possamos realmente fazer nossas orações. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, a doente o repouso, e nós pedimos, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a razão, dai-nos simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santidade e a sua santíssima imagem. Assim é e assim será. Meus caros irmãos, eu espero que a paz esteja com todos vocês. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, aqueles que pegaram a água, tome a água com fé, né? Com muita fé. Os que não pegaram, não tem problema, pode pegar a água, mentalizar 5 segundos. A espiritualidade não é o fator de você deixar a água por mais tempo perto do notebook. Você pode pegar a água, mentalizar, ver a sua necessidade, e mesmo se não tiver, né, todos temos, mas a gente muitas vezes não sabe a nossa necessidade. Pega a água e toma. Muita luz, muita paz, sinta-se abraçado, infinitas voltas. Eu colocarei aqui uma música e no final nós fecharemos a sala. Muita paz. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E
copo até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre